equipe de lá na vida de um brasileiro. Na quinta-feira, o Flamengo vai enfrentar o Estudiantes e a Gabi Marino vai trazer para a gente todas as informações. Vai contar a preparação do time do Filipe Luiz para essa partida. Olá, Gabi! Chega mais. Oi, Renata, tudo bem? Muito bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Jogo Aberto. O Flamengo realizou um treino na manhã de hoje aqui no Ninho do Urubu, visando a partida contra o Estudiantes, que acontece na próxima quinta-feira no Maracanã. É o primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América. E para essa partida, a expectativa da comissão técnica é poder contar com alguns jogadores que não ficaram à disposição nos últimos jogos. Então vamos atualizar aqui a situação médica desses atletas. O lateral esquerdo Alexandro, ele já realiza trabalho com a fisioterapia, mas hoje não foi a campo, ficou na academia. Já o atacante Bruno Henrique, existe uma expectativa dele voltar a ficar à disposição do Filipe Luiz, ele que foi ausência na partida contra o Juventude lá em Caxias do Sul, porque fez um controle de carga, sentiu dores no treino de sábado. Jorginho com edema muscular na coxa e o Varela com um quadro de pubalgia seguem no departamento médico do Flamengo. Então essas foram as últimas informações do clube. A gente segue aqui no Ninho do Urubu, vai ter uma coletiva com o goleiro Rossi também por aqui. O Flamengo tem uma sequência intensa de jogos nesta semana, além dessa partida contra o Estudiantes que acontece nesta quinta. No próximo domingo tem um clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Renata. Muito obrigada pelas informações, Gabi Marino, diretamente do Rio de Janeiro. E esse Flamengo, Ronaldão, no Brasileirão sobrando não, né? Tem a companhia do Cruzeiro do Palmeiras, mas tá jogando muita bola. E na Libertadores, derrapou, ficou em segundo lugar, aí pegou meu Inter e eliminou meu Colorado. E agora, o Estudiantes, que não é das equipes argentinas a mais celebrada. Não é, e o Flamengo vai passar o trator. Eita! Vai, não tem coisa. O Flamengo é o seguinte, o Flamengo... Time argentino, irmão, tem que respeitar os argentinos. Mas não vai tomar taca, como diz o Cicinho. Por que eu tô falando isso? Porque o time do Flamengo... O grupo é muito forte, velho. E quando você mexe nas... Calma, espera um pouco. Quer dizer que você gosta de assistir vídeo do Mengão e não ganha dinheiro com isso? Em 31 horas do seu dia, você faz vídeos simples como esse que você está assistindo e consegue ganhar um extra a mais na sua renda. Clica no link que eu deixei na descrição, fixado nos comentários, e comece ainda hoje. Peças, e você vê que o resultado do treinador, a confiança que eles têm no treinador, isso aí é no dia a dia, não é para destruir isso aí, é muito difícil, tem que vir muita coisa para cima aí. E o Flamengo, quando pega times difíceis aí, ele consegue ainda dar uma cevada, mas mesmo assim tem jogadores que aparecem na cara do goleiro e não desperdiçam tanto quanto as outras equipes. A verdade é essa, o Flamengo não desperdiça passe de bola, tem posse de bola. Então, a verdade é que o Flamengo... Assim, uma cevada. Cevada, o povo da produção tá dizendo aqui que é da cerveja. Então, pegou o time do... Pegou o time do Carpini, aí também que o time do Carpini tá bem montadinho. O Carpini tem prazo de validade, é verdade. E não vencia há 28 anos lá em Caxias. Sim, foi lá, deu um ataque que era pra ser mais. Na elegância foi, sim. Nem sujou a roupa, sabe aquele negócio do cara vai e não suja a roupa? E como tá jogando o Arrascaeta, hein, Cicinho? Não, tá jogando demais e é a referência do Flamengo, né? O que o Ronaldo fala tem muita, assim, essa questão... Lógica, né? Lógica, porque os jogadores do Flamengo são jogadores gigantes. E para jogador gigante jogar 2 partidas em sequência mal é muito difícil. Então você pega o Arrascaeta, vai estar numa noite que nada dá certo. Só que aí você tem Plata, você tem um tanto de outros jogadores, você tem Jorginho, você tem Saul, e você pega esses caras mal. No outro jogo, o Arrascaeta vai jogar bem. Então, assim, é complicado. O Flamengo, na verdade, poderia colocar o Flamengo já sentado lá na final, esperando para ver quem que é o outro que vai enfrentar. Talvez no jogo da final, esses caras joguem muito mal e o adversário jogue bem. Futebol tem muita coisa. Futebol tudo bem, mas aí o Santos ganhou do Flamengo. A meta do Flamengo, eu venho falando pra vocês faz muito tempo, é fazer a mesma coisa que o Botafogo realizou no ano passado, ganhar o Brasileirão e a Libertadores. Isso tá claro. É ordem. Gente, Copa do Brasil, eles até jogaram com reservas em casa contra o Galo. Então, olho nisso aí. Pode ser favorável ao Cruzeiro se o Flamengo e Palmeiras não tiverem alguns resultados, por exemplo, dentro ou fora de casa, né? Porque são 2 jogos. E nesses jogos, assim, do intervalo, por exemplo, esse final de semana agora é Flamengo e Vasco. Dependendo do que acontecer agora no Maracanã, se o Felipe Luiz tiver que poupar alguns jogadores.
Mas Ainda assim. Flamengo e Palmeiras têm elenco. Tem elenco. Não é argumento ou desculpa. A minha opinião é que o Flamengo e o Palmeiras, eles montaram um elenco. Os times brasileiros, eles estão aprendendo a montar elenco, não 11. Sim. Eles estão aprendendo a montar elenco justamente por conta do calendário brasileiro. Os que têm dinheiro, né? Os que têm dinheiro, óbvio. Os que têm dinheiro. E o Flamengo... O Flamengo e o Palmeiras... Não é propriamente um aprendizado, né, Jailson? É uma condição, né? Você tem que ter a plata. Sim, é verdade, concordo. Então, estão aprendendo no sentido, realmente, tu tem dinheiro, mas você não fica só focado nos seus 11. Sim. Você já pega 2, 3 reposições para cada posição. Caso, né? Então, precise usar todas. É que ali naquela tela, e aí a gente brincou, né, que o Jailson falou assim, não quero ver ninguém reclamar, porque é o seguinte, quando você olha aquela tela, pro Palmeiras nem tá tão feio, mas vai ficar se passar pra semifinal. Isso. Porque aí a gente alertou aqui, ninguém falou isso e a gente já falou aqui. Foi. Se o Palmeiras passar pra semifinal, ele faz as semifinais entre os jogos contra o Flamengo e contra o Cruzeiro. Vai ser sequência de semifinal ou contra o São Paulo ou contra a LDU, então ou é um clássico local ou viagem contra um time forte, e ainda tendo que jogar contra o Flamengo e contra o Cruzeiro. Vai ser puxado. Não sei tá puxado pro Flamengo agora. Eu não sei se em determinado momento vai priorizar, né? No caso do Palmeiras, assim... A questão da nota, né? A nota oficial dos dois. Isso, porque o Flamengo reclamou muito da mudança e o Palmeiras se mostrou, entendia que era o que dava para ser feito. Porque o Palmeiras foi mais compreensível sobre... Precisa dar um jeito no calendário. Isso, assim, exato. O Palmeiras, ele conseguiu abrir um pouco mais, né? O erro é isso acontecer durante o campeonato acontecendo, né? Não, exato, não é certo, sim. Mas ele foi mais compreensível. O Flamengo, ele virou muito mais a câmera para ele, né? Tanto que vai ter um jogo agora do Palmeiras contra o Juventude, que já foi marcado, que é um dos jogos atrasados, Rafa, que já foi marcado pro meio da data FIFA. O Palmeiras deve ter não sei quantos convocados, 3, 4. Mas pelo menos é um adversário mais acessível. Ele deve perder jogador, pelo menos é um jogo contra um time mais fraco, Rafa. Não tem jeito, assim. Eu acho que quando lá atrás, em 2024, os clubes se reúnem em arbitral com a CBF e discutem o calendário do ano seguinte, porque sim, o calendário é apresentado e discutido em arbitral na CBF. Por isso que o torcedor não deve comprar plenamente o discurso do seu dirigente quando ele pega o microfone e reclama asperamente da falta de intervalo entre os jogos. Quando os técnicos pegam o microfone em entrevista coletiva e falam que é um absurdo jogar cada 3 dias. Todo mundo sabe disso. Mas quando se debate o tema, quando se convoca os poderes do futebol para que eles conversem entre si e cheguem a um consenso, as propostas de transmissão de jogos, as propostas econômicas falam mais alto e ninguém naquele momento advoga em favor do artista. Ninguém ali entra em ação para poder colocar o ponto de vista do atleta, né? Depois é o atleta quem paga com a sua performance em campo quando não consegue aguentar uma temporada de 75, 80 jogos. Mas isso é discutido no ano anterior. O ponto principal, e que eu acho que o Flamengo tem razão, é que existe uma coisa estabelecida para esse ano que foi apresentada, debatida e aprovada, não tem que mexer. Por isso que eu acho que nesse aspecto o Flamengo está correto na sua argumentação para a mudança feita em relação à Copa do Brasil. Agora, é claro que para quem vence, o discurso do desgaste nunca vai aparecer. Para quem perde, é uma muleta garantida, né, Bruno? Com certeza, tem um técnico que toda hora fala assim, o único time que jogou todos os jogos, o único time que não teve descanso depois do Mundial, e é desse time que a gente vai falar agora. Eu joguei lá no Estudiantes, sei o que a Libertadores para Estudiantes. Sabemos que no tem jogo fácil na Libertadores, no tem, seja na Argentina, seja na Venezuela, no Equador, no país que seja, sabemos da dificuldade de cada jogo, mas isso aí, dentro do campo a gente somos 11 contra 11, vai ter questões táticas, técnicas, físicas também. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado, muito físico, como costuma ser os jogos da Libertadores, mas a gente tem a vantagem de jogar o primeiro jogo em casa e tentar fazer um grande primeiro jogo para depois ir buscar a classificação lá. E é isso. Eu acredito que se a gente faz um bom primeiro jogo aqui, tem daí vai ser duro. Rossi aqui, Thiago Lima do GE, tudo bem? Bom dia. Quero ver se você tem boa memória. Rossi, quero primeiro perguntar o que você lembra da sua passagem no Estudiantes, que foi uma passagem rápida, né? Mas o que te marcou naquela época? O que você lembra? E depois que você saiu do Estudiantes, você já chegou a enfrentar o Estudiantes por outras equipes, como Boca Juniors? Você tem algum jogo marcante contra o Estudiantes?
Obrigado. Tipo, minha passagem lá foi quizás, eu jogava um time lá que hoje está na Série B, que é o Chacarita, hoje está na Série C. Não, continua na Série B. Eu jogava na Série C, na verdade, não que era a terceira divisão lá. Aí eu joguei com 18 anos, 19. Aí o Estudiantes foi meu primeiro time da Série A que ele me comprou. Cheguei lá sendo muito novo, com 19 anos. Aí eu cheguei para jogar lá na reserva, como se chama lá, que é como na sub-23. Consegui jogar lá em 1 ano e meio, 3 jogos no profissional. Depois aí fui emprestado para a Defensa e Justiça, depois aí fui para o Boca, mas já me tocou enfrentar Estudiantes jogando pelo Boca e um jogo assim marcante, teve um jogo no estádio Estudiantes, não lembro, acho que vencimos 1-0 e consegui pegar um pênalti lá contra um Leandro Dias, acho que foi, no estádio deles e acho que a gente ganhou ou empatou o jogo, mas tenho essa lembrança assim como positiva contra eles. Rossi, então, com boas lembranças contra o Estudiantes. Passou por lá, então, 3 jogos, hein? O Rossi